Algumas pessoas chamaram por ela sem saber. E ela acabou vindo atrás deles. Essas pessoas xingaram, amaldiçoaram, gritaram contra a própria sorte. E então a própria desgraça apareceu. Os mais velhos sempre alertavam que as palavras têm poder, e o que você invoca pode vir até você. Mas essas pessoas que não acreditaram, pagaram o preço com a própria vida. Thomas era um garoto do interior, morador de uma cidadezinha pacata onde as noites eram tão calmas que até o vento parecia cochilar. Ele tinha apenas 14 anos, mas era conhecido por seu temperamento explosivo. Tudo irritava Thomas, e ele não pensava duas vezes antes de xingar em voz alta. Para ele, era só força de expressão, mas para os mais velhos, era algo perigoso. Certa noite, trancado em seu quarto, Thomas estava jogando no celular, como de costume. O jogo online não estava a seu favor, e ele, frustrado, soltava xingamentos a cada derrota. Ele disse várias vezes que tudo aquilo era uma desgraça. As palavras, lançadas ao vento, ecoavam pelo silêncio da casa. Foi então que algo estranho aconteceu. Primeiro, ele ouviu um som leve na janela, como um arranhar sutil. Ele ignorou, achando que fosse um galho ou o vento, mas o som ficou mais forte, como se dedos longos estivessem batendo no vidro. Ele se virou devagar, encarando a janela fechada. Apesar da cortina estar no lugar, ele conseguiu ver uma sombra parada do lado de fora. Era alta, imóvel, quase como se estivesse esperando algo. Thomas sentiu o coração acelerar. Ele reuniu coragem e puxou a cortina de uma só vez, esperando encontrar algum animal ou vizinho brincalhão. Mas lá fora não havia nada. Apenas a escuridão da noite. Sentindo-se tolo por ter se assustado, ele voltou para a cama. Só que, assim que colocou o celular na mesa, o som retornou. Desta vez, veio de dentro do quarto. Thomas congelou. Era impossível alguém ter entrado. Ele estava sozinho. Lentamente, virou a cabeça e viu uma figura no canto do quarto. Era uma mulher alta, com um vestido branco manchado e envelhecido. Seu corpo parecia ressecado, como se tivesse saído de um túmulo. Ela usava um grande chapéu branco que escondia completamente o rosto. Mesmo assim, Thomas sentia que ela o observava. A mulher se aproximou com movimentos lentos, como se estivesse flutuando. Então, ela falou, com uma voz baixa e rouca que parecia vir de todos os cantos do quarto ao mesmo tempo. Ela disse que ele a tinha chamado. Thomas tentou se mexer, mas não conseguiu. Ela se inclinou, aproximando o rosto oculto do chapéu até que ele pudesse sentir o cheiro de terra úmida. Na manhã seguinte, não encontraram Thomas em sua cama, nem na sala, nem em nenhum lugar da casa. A desgraça não precisa de muito para aparecer. Letícia era uma mulher de meia-idade que, apesar de ter uma vida confortável, nunca estava satisfeita. Ela morava em uma casa espaçosa, tinha um marido dedicado e filhos saudáveis, mas nada parecia agradá-la. Reclamava de tudo, e qualquer coisa era motivo para dizer que a vida era uma desgraça. Os mais próximos já haviam alertado sobre o mau hábito. Diziam que era perigoso brincar com certas palavras. Mas Letícia não dava ouvidos. Em uma noite comum, sozinha em casa, ela teve mais uma discussão por telefone com o marido. Ele estava no trabalho, e ela, irritada, começou a reclamar de tudo. Quando desligou, disse em voz alta que a vida dela era uma desgraça e que nada nunca dava certo. Depois disso, a casa ficou estranhamente silenciosa. Então, as luzes começaram a piscar. Letícia olhou ao redor, desconfiada. Algo parecia fora do lugar. Foi quando ela ouviu passos no corredor. Eles eram lentos, ritmados, e vinham em direção à sala. Ela se levantou, pegou um objeto pesado para se defender e foi até a entrada do corredor. No fim do corredor, ela viu a silhueta de uma mulher. Alta, magra, com um vestido branco que parecia desbotado pelo tempo. Letícia percebeu, pelo estado do vestido e do corpo, que aquela figura não era algo natural. A mulher se aproximou, e Letícia ficou paralisada. Quando finalmente estava perto o suficiente,
A mulher inclinou a cabeça e perguntou com um tom de ironia cruel se não tinha sido chamada. Letícia tentou gritar, mas nenhum som saiu. Sentiu um frio cortar seu corpo, como se a própria alma estivesse sendo arrancada. No dia seguinte, nem seu marido, nem seus filhos viram ela. Até hoje eles a procuram. Ninguém conseguia explicar o que realmente aconteceu. Então, tome cuidado. Quando estiver irritado com a vida, quando as palavras escaparem sem pensar, lembre-se: as palavras têm poder. Às vezes, o que você chama, vem até você. Todas as histórias são reais, mas algumas carregam verdades que é melhor não descobrir. Se você gosta de ouvir histórias macabras como essa, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha sua história nos comentários. Estamos sempre de olho e quem sabe a sua história não aparece no próximo vídeo? Aqui, você sempre vai encontrar mais histórias macabras.